caro alugar um carro? Vem comigo! Salve, meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal Cars Cool, eu sou Gabriel Teixeira e hoje eu vim responder uma pergunta que, na verdade, comumente eu ouço o pessoal fazendo entre eles ou até perguntando diretamente para mim. Poxa, Gabriel, você aluga bastante carro, até para o canal principalmente. E sai muito caro alugar um carro? Quanto que fica, na verdade, uma alocação? Bom, vamos lá então, fica comigo até o final, que vai ser bem legal aí essa dica. Afinal, quanto custa o aluguel de um carro? Hoje nós temos as locadoras principais, Movidas, Unidas, Localiza e a própria Foco, que elas alugam por dia. Mas hoje em dia também temos a opção de você alugar carro por hora. Não por elas, mas outras locadoras, que funcionam por aplicativo. Como, por exemplo, a gente tem a Turbi, a Auto, BipBip, a Quinto-Share, a Mobilize. Enfim, temos algumas locadoras que alugam por hora. Como funciona então? Para você alugar um carro popular, você vai gastar em torno aí, com promoção você consegue pagar até uns R$100 mais ou menos. Sem promoção você vai estar pagando em torno de uns 120 até R$150. Isso uma diária que estamos falando de um carro básico, um Kwid, um Mobi, que são carros subcompactos, porém com ar-condicionado. Vale salientar que praticamente hoje não tem nenhuma locadora mais que aluga carro sem ar-condicionado. Por quê? Na verdade, vender carro sem ar-condicionado praticamente a gente não encontra mais no mercado também. Então, por isso que elas já não utilizam mais essa categoria. E algo bem curioso, pode parecer um pouco caro você alugar um carro subcompacto, mas a diferença de mudanças de categoria normalmente é pouco. Então, se pegar um subcompacto, vamos supor que você vai pagar seus 120. Com 130 você já pega um carro melhor, como por exemplo, você já pega na categoria de um hatch convencional, como um Onix, um Sandero, próprio Ford Ka, praticamente já não tem mais mercado para aluguel, mas quando tinha, o Gol, enfim, você já consegue um carro mais interessante. Então a diferença de categoria, você consegue mudar de categoria normalmente com uma diferença muito pouca. Por exemplo, você está pegando ali um Sandero, poxa, quero um carro maior, muitas vezes com R$10, 15 no máximo, você consegue já pegar uma categoria de um sedã, mesmo sendo 1.0. Então fique esperto nessa dica. E algo interessante também, se você for alugar por hora, o valor de um carro da Turbi, por exemplo, vai variar em torno dos seus R$15 a R$18 para um carro hatch. Já para um SUV vai variar em torno dos seus R$25, R$28. Então a gente já tem uma ideia aí do valor por hora. Vale salientar que essas locadoras por hora, normalmente quanto mais tempo você ficar com o carro, menos valor é cobrado aí por hora. Tá bom? A gente tem a Mobilize, também temos a Quinto-Share, que a Mobilize é da Renault e a Quinto-Share ela é aí da Toyota, que você aluga por hora, mas a partir de certa quantidade de horas aí eles já consideram a diária completa. Diferente da Turbi, a Turbi você consegue alugar pelo tanto de horas que você quiser, bem como a BipBip e bem como a Auto também. Elas são mais fortes em São Paulo, na cidade de São Paulo, e algumas também acabam atuando até em outras cidades ou até outros estados. Já me perguntaram esses tempos também, então a Mobilize, que é da Renault, infelizmente ela caiu muito. A gente sabe que praticamente todos os Kwids elétricos, eles têm como eles serem alugados. Eles já vêm de fábrica com o recurso, com os equipamentos para serem alugados, mas nenhum deles, pois é, pessoal, pasmem, nenhum deles está disponível aí para locação. Então, na verdade, a Renault acaba focando em outra questão, que é mais mobilidade, mas infelizmente o aluguel para pessoas físicas a gente percebe que é bem complicado. Já tive queixas, já comentaram comigo, as pessoas não conseguirem alugar carro, não achar nenhum disponível, e para mim também já aconteceu. Realmente, infelizmente, a Mobilize não está focado tanto. Já a Quinto tem crescido bastante aí, várias regiões aí pelo Brasil. Aqui em São Paulo mesmo já multiplicou bastante as concessionárias que têm os carros. Carros top são poucas que tem, né, das Toyotas, mas mesmo assim a maioria tem pelo menos um Yaris aí para você poder alugar. Mas isso aí, pessoal. Então, na verdade, hoje em dia você consegue alugar carro de diversos valores e vale salientar, se você ficar com o carro mais tempo também, o valor da diária cai bastante. Se você pegar um carro mensal, você consegue, um carro que era R$100 e poucos a diária, você consegue pagar 50, 40, R$60 a diária. Então você tem que ver de caso para caso. Então, mas em breve eu vou fazer um vídeo aí que inclusive já me pediram, sobre que vale a pena alugar um carro por aqueles planos mensais ou anuais, ou compensa mais ter o meu próprio carro. Vou fazer as contas aí, considerando um carro zero aí, e também tanto a compra quanto o aluguel para a gente ver. Fazer um paralelo também com carro usado, por exemplo, com custo de manutenção, enfim, para a gente simular quanto gastaria para ver realmente o que compensaria aí mais para as pessoas aí. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Ah, e uma coisa também, o valor do aluguel do carro, normalmente você vai ver
ele não é tão alto assim, mas ele tem algumas taxas. Taxa administrativa, que é em torno de 12%, entra também, por exemplo, o seguro, que aí varia muito, pode ser de 20 até 100 reais, dependendo aí do seguro que você coloca e da locadora também. Então, o preço total está incluído principalmente seguros, se você colocar outros seguros a mais, fica mais caro, algum opcional que você venha colocar, como, por exemplo, bebê conforto, né? Cadeirinha, GPS, enfim, tem alguns GPS, hoje praticamente eles não tem mais, mas eles tinham essa opção aí de aluguel de GPS. Antigamente, antes de existir o Waze, eles tinham essa opção. Afinal, né, muita gente ainda não tinha o GPS, que era um aparelhinho. Não sei se vocês lembram aí, quem é mais antigo deve lembrar, assim, antes do Waze as coisas eram diferentes. E não faz tantos anos assim não, isso daí. Isso aí, pessoal, aproveite e veja também os outros vídeos que nós falamos aqui no GT Responde sobre dicas de locação. Fiz 9 vídeos aí falando de dicas, cada vídeo tem 5 dicas bem interessantes que vão te ajudar bastante. Aconselho você ver esses vídeos para você alugar um carro, antes de alugar. Dou dicas aí para você não cair em ciladas, como em relação a checklist, falo em questão de aluguel de carro com nome com restrição, comento, por exemplo, também de você alugar um carro e ter algum acidente com ele, o que você tem que fazer. Enfim, bem interessante é para quando você alugar, você já está ciente aí de como é da experiência que eu tiver com o carro, com a locadora, para que você não sofra as mesmas coisas que eu já sofri. Isso aí, pessoal, você vai comprar um carro usado, mas sem medo de comprar aquele carro que foi batido, passou por alagamento, ou que tem um sério problema mecânico, vale salientar que quando você faz a vistoria cautelar, ela não inclui parte mecânica. Então, na verdade, eles não fazem testes de mecânica, por isso é bom você sempre buscar um profissional. Se você está interessado em comprar um carro desse, mas tem medo de comprar um carro com desses problemas, entre em contato comigo, gtcarschool@gmail.com, que eu posso procurar o carro para você ou posso fazer a avaliação de acordo com as suas necessidades. E acompanhe sempre a gente nas redes sociais, GT Car School, Instagram, Facebook, Kawaii, TikTok. Sempre com dicas muito práticas e objetivas aí para o seu dia a dia. Isso aí, pessoal. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Tamo junto na eletrificação e na combustão. Valeu!